Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Soluções em Excel mais VBA. Meu nome é Valderei e no vídeo de hoje a gente inicia uma série de algumas partes, ainda não defini exatamente se serão 3 ou 4 partes, para falarmos sobre List View. É um controle muito usado ultimamente, porém com pouquíssimas fontes de conhecimentos e com poucas descrições pela internet. Eu consegui, através de alguns fóruns e algumas buscas pela internet, alguns dados de como montar. Existem várias formas de montar ele, porém, a que eu pretendo apresentar para vocês é a forma mais simples e mais comum, ao menos no meu ponto de vista, para que a gente consiga fazer com que ele funcione e nos dê o resultado esperado. Antes da gente ir para o vídeo, costumeiro comentário. Você que está chegando agora, faça a sua inscrição. Todos os arquivos, todos os documentos, todos os projetos aqui são liberados de forma gratuita para você fazer download, estruturar do jeito que você bem entender e aplicar dentro dos seus projetos. Veio até o vídeo, assistiu, achou o vídeo bacana, vai te ajudar, faça a tua inscrição, deixa teu like e, se quiser, deixa um comentário dizendo se está bom, se está ruim, o que pode melhorar, ou se estiver dentro das minhas condições, até algum tipo de pergunta, um questionamento em que eu possa te responder. Beleza? Bom, vamos então lá para o vídeo. A minha intenção é trazer essa cara aqui final para o nosso trabalho, talvez até com algumas aplicações a mais, certo? A intenção é que a gente consiga ter algumas text box aqui em cima, o nosso list view, a criação do nosso cabeçalho, a inserção de algumas definições do que a gente quer pesquisar, o text box para localizar e uma contagem de registros. A princípio, a minha intenção é essa, de aula final, onde a gente terminaria o assunto sobre list view. Caso você queira mais, deixa nos comentários. De acordo com o que eu for postando os vídeos aí, vai deixando nos comentários o que mais você gostaria de ver agregado a esse controle e, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazendo isso aí. Beleza? Bom, mas hoje, como é o primeiro vídeo, é o início de tudo, a gente não vai olhar esse cara aqui, a gente vai olhar aquilo que realmente interessa para começar. Para quem não sabe direito por onde começar o List View, ou muitas vezes você vem aqui no Exibir, Caixa de Ferramentas, certo? Que é essa aqui, e ele não vai aparecer nos teus controles. No meu, no caso, está aqui, List View já está como um controle. O que tu precisa fazer? Vai vir em selecionar objetos, botão direito, controles adicionais. Ele vai te abrir uma outra caixa de ferramentas com os controles adicionais, onde você vai rolar até achar Microsoft List View Control. E aí essa versão vai depender da versão do Office que vocês têm. Selecionou ele ali, dá um OK, automaticamente ele vai ser carregado para essa caixa de ferramentas. Após isso, tu vai selecionar ele e vai traçar o tamanho que você deseja ter para o teu List View, beleza? Como eu falei antes, no vídeo de hoje, então, a gente vai aprender a fazer isso aqui, a popular, né? O chamado, o mais comum que o pessoal usa quando chama alguma instrução, que é popular o List View, né? Então é fazer o quê? Fazer com que ele consiga nos trazer essas informações que a gente tem aqui na nossa planilha, com os cabeçalhos de acordo com a nossa configuração, beleza? Como é que a gente começa fazendo isso aí? Lá no código-fonte, dentro do código. O que eu fiz para iniciar e o que eu acho que é bacana que talvez vocês comecem a atentar para isso, né? Eu defini algumas constantes aqui. Por que definir essas constantes e às vezes a gente define algumas variáveis aqui? No decorrer do vídeo a gente vai fazer isso. Porque depois eu não preciso ficar chamando elas o tempo todo. Após uma sub, eu tenho que declarar aqui din fulano de tal, constante fulano de tal. Então, chama isso no início do teu trabalho, aqui em cima no cabeçalho, e depois elas automaticamente podem ser carregadas no teu projeto. Então eu fiz o que aqui? Declarei as minhas colunas, as 6 colunas que eu tenho lá. Eu chamei de quê? De QID, de data, nome, cidade, estado, e status de contrato. Fiz isso. Dei elas todas como integer para mim poder continuar. Dentro do initialize do user form, eu chamei esse cara aqui, o popula list view, call popula list view. E agora a gente vai ver como é que funciona essa criação, né? Como é que a gente faz para esse cara vincular lá.
Então, como eu já tinha dado o nome de Popula, aqui em cima eu criei uma private sub, Popula List View. E aí eu botei um with List View 1. Normalmente o pessoal deixa como List View, mas se tu quiseres dar outro nome para essa List View, fica a teu critério. Então o que eu estou querendo dizer para ela? Que eu quero o grid lines, ou seja, as linhas de grade, eu dei ela como verdadeira. O visualizar o report, List View Report, que é para fazer isso aqui, exibir ele como um relatório. Todas as colunas selecionadas eu dei como verdadeiro, então tudo que eu selecionar eu quero que apareça lá. E agora eu comecei a criar os cabeçalhos do meu List View. Então eu vou fazer como? Eu vou dar um ponto, column heads, ponto add, que é de adicionar. Uma das vírgulas é uma chave key, caso você precise ou não. Eu não vi nenhum exemplo eles usando essa chave key, então também não quis trazer aqui para a gente não bagunçar a aula. Beleza? No próximo vírgula que tu dá, tu vai ter que fazer a descrição do nome desse cabeçalho. Aqui nesse cabeçalho tu pode escrever o que você quiser. Pode ter acento, pode ter cedilha, pode ter hífen, pode ter traço, pode ser do jeito que você quiser. Por quê? Porque está dentro de aspas. Então aqui a gente pode escrever do jeito que a gente mais achar interessante. A próxima abertura de vírgula, a gente vai fazer a nossa largura. Qual é o width, né? Qual é a largura que vai ter a nossa coluna. Aqui não tem uma fórmula, não tem uma receita pronta. Vai depender do nome e do que você quer que apareça lá na tua coluna. Então aqui tu vai ter que ir meio que configurando, né? Dar uma largura maior ou uma menor e vendo como é que vai ficar dentro do teu list view. A próxima vírgula e o próximo conteúdo que tu vai ter que digitar vai ser qual é a posição que esse teu item vai ficar na coluna. Ele vai ser à esquerda, à direita ou centralizado. Dica, e o próprio VBA vai dizer para vocês, a primeira coluna, que é a coluna da identificação, ela somente pode ficar à esquerda. As demais colunas, você pode deixar ela centralizada, à esquerda ou à direita. Somente a primeira não pode ser mexida, beleza? Você vai fazer isso com as colunas que tu tens, aqui no nosso caso são 6, e eu fechei o meu if, botei um end with, beleza? Próximo passo, de novo, vou chamar o list view agora para listar os meus itens. Lembre-se que nesse primeiro, no cabeçalho, a gente fez o que? Criou o cabeçalho. Agora a gente vai carregar os dados que devem aparecer dentro da list view. Então botei list view 1, é o nome dela, ponto list itens, ponto clear. Logo em seguida, a gente vai chamar vamos declarar uma last row, que é a última célula, né? Dizendo o seguinte, base de dados é o nome da minha pasta, aonde está os meus dados, ponto cells. Abro parênteses e digo base de dados, ponto cells, ponto rows, que é das células, e eu quero que ele conte. Aonde? Na coluna de identificação, no meu ID. Aonde? Até o fim. De que forma? De baixo para cima. XL up. Então é lá de baixo para cima ele vai fazer a contagem, certo? Ele vai vir contando e quando encontrar a última linha preenchida ele vai parar, ou seja, a próxima é que vai ser a usada. Depois disso a gente abre um for e diz que aqui eu chamei de linha. De novo, todos os nomes que eu uso vocês podem alterar de acordo com o critério de vocês. For linha é igual a 2. Então a minha linha vai ser a número 2. Por quê? Porque eu tenho um cabeçalho aqui, certo? Então a minha linha começa aqui no número 2. For linha é igual a 2 até o to, né? Até o last row, que vai ser a última linha preenchida. E agora a gente vai fazer a setagem, né? A configuração dos dados que vão ser chamados dentro do list view. Atentem para um item muito importante, vou até dar um espaço aqui. O primeiro item, a primeira coluna que for aparecer no list view, ela é considerada como um item pi, certo? Por isso ela vai ter uma nomenclatura um pouquinho diferente das outras. Então aqui está escrito assim, set li, que seria a minha linha, né? Igual listview1.listitens.add, de adicionar. Aqui eu botei o text dentro de parênteses porque eu quis que a minha coluna do ID aparecesse com um 01 na frente, mas senão vai iniciar a partir daqui. Text, dois pontos, sinal de igual, base de dados, ponto cells, a linha,
que eu estou chamando, né? Qual das linhas, que é essa aqui, a segunda linha, qual é que é a coluna, ponto value. Esse é o primeiro item que eu vou chamar. Nos demais itens, todos eles vão ser chamados assim, li.list subitens, atentem para isso, subitens e não list itens, ok? Subitens, adicione e o resto fica tudo igual e eu vou chamando as minhas colunas que eu tenho para iniciar. Terminei de fazer isso, eu dou um next linha, porque pode ter mais coisas para ele carregar, e um end sub e fecha a minha popula list view. Como é que ele vai ficar lá? Vai ficar assim. Então, estão aqui minha coluna do ID, que é a minha coluna pi, e esses aqui são os meus subitens. Beleza, gente? Espero que tenha sido claro. Espero que tenha ajudado vocês. É o primeiro vídeo, tá? Deixe nos comentários caso vocês queiram um aprofundamento maior aqui dentro disso, tá? É um pouquinho chato, é um pouquinho mais difícil, mas o resultado final de trabalhar com List View é fantástico, é muito superior a trabalhar com o Listbox, beleza? Gente, quero agradecer a todos que estão inscritos aqui no canal, a todos que passam aqui a assistir os vídeos, a deixar seus comentários, a aprendermos juntos, beleza? Um abraço e até a parte 2 do Trabalhando com List View.